Muito bem, pessoal, estamos de volta. Vamos ver agora continuação desse capítulo primeiro de moeda falsa, dos crimes de moeda falsa. Não é somente o artigo 289, moeda falsa. Nós temos outros crimes que estão previstos no mesmo capítulo. Estamos aqui estudando, lembrando, crimes contra a fé pública. Veja bem, já vamos aí para a tela, artigo 290 do Código Penal. Agora a gente vai falar dos crimes assimilados ao de moeda falsa. Beleza? A gente viu lá no 289 que era o crime de moeda falsa. Agora, os assimilados, que serão considerados também moeda falsa, mas veja bem, eles têm uma pena de reclusão inferior de 2 a 8 anos. Então é menor do que o crime previsto lá no artigo 289. Vamos ver o tipo penal. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. A gente tem várias condutas aqui nesse artigo, pessoal. Essa daqui é a primeira. Imagina que você tem uma nota rasgada ao meio. E aí você pega uma outra nota que também estava rasgada ao meio, você tem só um pedacinho de cada uma delas. Para não ficar no preju, né? O que você faz? Você junta essas duas notas, passa aquele durex bonito lá, né? Aquela coisa bonita, para você poder usar aquele dinheiro. Pois bem, se você fizer isso, você incide no crime do artigo 290. Não pode juntar peças remanescentes de nota, partes de nota de papel moeda. Não pode fazer isso. Incide no crime do artigo 290. Beleza? Olha só aqui a outra conduta. Suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização. Isso daqui, imagina todas aquelas notas que são recolhidas, né? A gente sabe, pessoal, o Banco Central ele recolhe as notas, tritura, joga fora, queima e bota novas notas, novos papéis, moedas no mercado, pra gente utilizar sempre aquela moedinha bonitinha, aquela nota bonitinha. De vez em quando temos que ficar meio velho aí, né? Começa a rasgar no bolso, mas de qualquer maneira, quando a nota é submetida, ela é retirada de circulação, são colocadas marcas. Pode ser um carimbo, pode ser, por exemplo, quando alguém explode um caixa eletrônico, né? Não fica aquela marca rosa? Aquilo ali é um sinal de que a nota deve ser inutilizada. Se alguém pega aquela nota de caixa eletrônico e faz uso dela, mesmo com aquela marquinha rosa, mesmo uma nota que já está gasta e com carimbo do Banco Central dizendo que aquela nota não pode mais ser utilizada, aí vem alguém, vem um esperto, e usa uma caneta especial, uma borracha especial, consegue apagar aquele carimbo, consegue apagar aquela sinalização rosa, aquela tinta rosa que vai nos caixas eletrônicos. Se ele faz isso, muito bem. Artigo 290 é um crime assemelhado ao crime de moeda falsa, beleza? E aí, nós temos aqui a última conduta, restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições, né, essas daí que já devem ser utilizadas, ou já recolhidos para o fim de inutilização. Pessoal, não sei se já viram, tem um filme de três mulheres que trabalham na limpeza da Casa da Moeda americana, do Tesouro americano, e todos os dias elas veem milhões de dólares sendo triturados, sendo incinerados, e elas bolam um plano de um dia pegar esse dinheiro, botar nos bolsos lá e fugir com esse dinheiro para, né, iam ter muita grana, era tudo dinheiro velho, mas dinheiro velho vale dinheiro também, né, pessoal? Então elas fizeram esse plano e tudo mais e acabam conseguindo subtrair tudo lá e colocam em circulação, ficam extremamente ricas, elas são apesar de elas serem as bandidas, elas são as mocinhas do filme e acaba que dá tudo certo no final para elas. Mas de qualquer maneira, quando elas fazem isso, pegam esse dinheiro, que era um dinheiro para ser inutilizado, um papel moeda que deveria ser inutilizado, e recolocam em circulação, elas cometem esse crime, tá bom? Lá no filme, mas que pode acontecer na vida real. E o que é o ponto importante aqui? Olha só o parágrafo único que ele fala. O máximo da reclusão é elevado a 12 anos e multa se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido ou nela tem fácil ingresso em razão do cargo. Pessoal, então nesse exemplo que eu dei para vocês e desse filme, elas tinham acesso, elas eram funcionárias da repartição? Não. Elas eram faxineiras, provavelmente terceirizadas. Elas não são funcionárias de uma empresa terceirizada de limpeza. Mas em razão do emprego que elas desempenhavam, em razão das funções dela, elas tinham uma facilidade para estar naquele local. Elas responderiam
pelo crime qualificado, aqui que a gente pode dizer, né, desse parágrafo único. Então, atenção, se o sujeito trabalha nessa repartição, onde ele consegue ter uma facilidade para desviar, ou então simplesmente um terceirizado ou alguém que tenha acesso e comete esse desvio e coloca em circulação esses papéis e moedas que não podem mais, que estão inutilizados, incide nesse crime com a causa de aumento de pena, não, na verdade com a qualificadora, né, pessoal? A gente tem aqui uma pena específica. O crime será então de reclusão de 2 anos com pena máxima de 12 anos. Fechou, pessoal? Então esses são os crimes assimilados ao de moeda falsa. Nós temos 3 hipóteses aqui, como nós vimos, que são esses crimes assimilados. Muito bem, vamos continuar. Artigo 291, petrechos para falsificação de moeda. Também é um crime bem importante. Olha só o que ele diz: fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar. Opa, aqui a gente está falando de crimes permanentes. Crimes permanentes. Maquinismo, então possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Qual que é a pena? Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Calma lá, professor. Eu vi alguma coisa dizendo que atos preparatórios não são puníveis. O crime que a gente está discutindo aqui é o crime de moeda falsa. É a falsificação da moeda. Aqui no caso, ele nem começou essa falsificação. Ele simplesmente tem os petrechos, ele tem o maquinário, ou ele vende ou adquire o maquinário para realizar instrumentos para realizar essa falsificação, mas ele sequer começou a falsificar. Professor, como assim? Atos preparatórios podem ou não podem ser punidos? Muito bem, pessoal, em regra, atos preparatórios não são punidos. Entretanto, a lei deixa bem claro que, salvo exceções legais, eles não serão punidos. Então, há alguns tipos penais que punem, sim, os atos preparatórios. Qual o nome que se dá a esse tipo de crime que pune ato preparatório? São os crimes obstáculo. Lembre-se bem desse nomezinho. Crimes obstáculo. É um crime obstáculo. Petrecho para falsificação de moeda é um crime obstáculo. Muito importante. Professor, me dá um outro exemplo de crime obstáculo. Artigo 288, associação criminosa. Quando 3 pessoas se associam para a prática de crimes, aí em que pese elas podem nem ter começado a praticar o primeiro crime, mas o fato delas terem se associado para a prática de crimes, elas já incidem no crime de associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. Então sim, pessoal, há hipótese, e tem outras hipóteses aqui nos crimes contra a fé pública que a gente vai ver, em que é possível haver a punição a atos preparatórios. Beleza? Olha só algumas características deste crime. Competência também será da Justiça Federal. Beleza? E quando eu falo de competência da Justiça Federal, quem vai ter atribuição para investigar? A Polícia Federal. Beleza? Justiça Federal, só botar aqui, ó, artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, é onde traz essa competência. Agora, outra coisa importante, o artigo 291, ele pode ser absorvido lá pelo artigo 289, moeda falsa. Como assim, professor? Explica isso daí pra gente. Veja bem, o sujeito, ele falsifica moedas. Para falsificar moedas, ele tem, obviamente, um aparato, ele tem os petrechos, ele tem instrumentos, ele tem o maquinário para realizar essa falsificação. Não sei que o cara seja um artista, assim, né, para desenhar a nota de uma maneira que eu nunca vi. Geralmente, em quase todos os casos, o cara vai ter, o agente do crime de moeda falsa vai ter um maquinário muito especializado para realizar essa falsificação. E aí a pergunta que surge na doutrina é a seguinte: quem comete moeda falsa pode responder também pelo crime de petrecho para falsificação, ou o crime de moeda falsa absorve o crime de petrecho para falsificação de moeda? Vamos lá. A gente tem 2 correntes. Olha aqui. Primeira corrente. Pode ser absorvido, primeira corrente. O crime de petrecho para falsificação de moeda é absorvido pelo crime de moeda falsa? Primeira corrente diz que não. Tá bom? Por quê? Porque a consumação se dá em momentos distintos. Consumação de cada um dos crimes
se dá em momentos distintos. Então o sujeito adquire lá, ou fornece, ou obtém, ou possui, ou guarda o maquinário e posteriormente, depois de consumar esse crime, então, posteriormente ele começa a fazer a falsificação. Consumação em momentos distintos, entende então essa doutrina, essa corrente, em que não haveria uma absorção do crime de petrecho pelo crime de moeda falsa. Deveria responder por ambos. Entretanto, há uma segunda corrente, e aí essa segunda corrente, deixa eu só botar aqui um igualzinho, entende que sim, que o crime de falsificação de moeda é absorvido pelo crime de moeda falsa. Por quê? Por causa do princípio da consunção. O crime de petrecho para falsificação de moeda é um crime meio para o crime fim, que é a falsificação da moeda. Esse seria o crime fim. Então, para essa doutrina se aplica o princípio da consunção e, se não se aplicasse o princípio da consunção, correria um risco até de haver um bis in idem. Por quê? Porque se estaria punindo os atos preparatórios e os atos executórios no mesmo crime. Então, atenção, há duas correntes, há as duas teses, cada uma defendendo uma situação. Qual que prevalece, professor? A segunda corrente tem uma prevalência, tá bom? É pacífico? Não, não é pacífico, mas a segunda corrente prevalece. É compreendido na maioria da doutrina que se aplica o princípio da consunção e o artigo 289 absorve o artigo 291. Muito bem, galera. Vamos então passar para os crimes, emissão de título. Não, a gente ainda tá, pode vir aqui comigo. A gente ainda tá aqui, é o último crime que a gente vai ver naquele capítulo 1 dos crimes contra moeda falsa, crimes de moeda falsa, beleza? Então tem mais um crimezinho aqui pra gente ver antes da gente entrar em documentos. Veja só o artigo 292. Emissão de título ao portador sem permissão legal. Emitir, sem permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa, menor crime de pequeno potencial ofensivo, né? Baixo potencial ofensivo. É um crime que se aplica à suspensão condicional do processo e todas as demais medidas despenalizadoras lá da Lei 9.099. Galera, muita atenção em relação a esse crime. O que a lei tenta proteger aqui é que não haja uma moeda paralela correndo no país. Então, quando a gente fala aqui em título, que promessa de dinheiro ao portador, significa o quê? Que não é nominal. Então não é por exemplo, um contrato que eu faço dizendo que eu estou devendo R$200 para o fulano X. Não, eu simplesmente entrego uma ficha, uma nota e digo R$200 para quem estiver portando esse título. Isso não é possível, isso vai ser configurado um crime, por quê? Porque é sem permissão legal. Professor, eu já estava ficando preocupado aqui, porque você está falando que então título de crédito é algo proibido, incide em crime? Não, galera. Tem que ser aqueles títulos de crédito sem permissão legal. Se há permissão legal, obviamente não há nenhum problema. Mas então fichas, notas, bilhetes sem permissão legal que o sujeito leva consigo, sem identificação que pertence a ele, e que ele pode usar aquilo como moeda de troca. Então, ao invés de na vendinha ele usar lá R$20 para comprar, ele fala, olha, toma aqui, ó, essa nota aqui, o bilhete dizendo que o Zezinho lá das couves vai pagar para você esses R$20. É isso que o legislador quer coibir. Ele não quer, o país não quer que haja uma moeda paralela. Então, não pode haver esses títulos sem nome serem nominais, né? Títulos ao portador no nosso país, sem permissão legal, pessoal, sempre lembrando disso. Olha só, aí você vai falar, professor, eu fui na festa junina, lá na festa junina eu dei um dinheiro lá no caixa, o caixa me deu um monte de fichazinha para eu comprar o pastel, comprar o churrasquinho lá na festa junina. É verdade. Professor, incide então o pessoal da festa junina, lá os organizadores da festa junina incidem nesse crime porque está tendo uma moeda paralela ali naquela festa.
Claro que não, né, pessoal? O que o legislador quer coibir é que isso seja difundido e utilizado na economia. Ali não, a gente está usando num recinto fechado, naquele recinto da festa junina e por um período limitado de tempo. Então não há que se falar nesse crime. Você pode ir para a festa junina aí tranquilo, comprar as fichas e sem acusar ninguém da prática do crime do artigo 292. E outra coisa importante, se fosse crime a festa junina, você estaria praticando o parágrafo único, porque olha só, quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos neste artigo incorre na pena de detenção de 15 dias a 3 meses ou multa. Então, se você fosse para a festa junina e se fosse crime, você, ao usar aquela fichinha, incidiria nesse crime. Mas veja bem, pessoal, todos esses crimes que nós estamos falando aqui são crimes dolosos, não podem ser praticados mediante culpa. Então vamos supor que alguém por negligência, por imprudência e imperícia comete um desses crimes. Há crime? Não, não há, porque não há previsão culposa nos crimes de moeda falsa. Somente previsão dolosa. O dolo é um elemento essencial para a prática de todos esses crimes que nós vimos aqui. Beleza, galera? Muito bem, então. Vamos encerrar aqui o capítulo 1 de moeda falsa e vamos entrar agora aqui, olha, capítulo 2 da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Muito bem. Quais são esses papéis públicos? Vamos ver aqui o artigo 293. Essa norma genérica aqui a gente já viu, não viu? Falsificar de que forma? Fabricando-os ou alterando-os. Isso daí vocês lembram. Fabricação é a contrafação, é a criação do falso. A alteração é a modificação. Então, muita atenção, já falei para vocês, é a fórmula genérica, deixa eu colocar aqui de novo. A contrafação, para você não esquecer, beleza? E a alteração é a modificação mesmo. Galera, muita atenção nesse artigo. Pode colocar aqui na televisão? Olha só, você tem que ter atenção nesse artigo pela seguinte razão. O que o examinador ele vai fazer na sua prova? Ele vai querer confundir vocês e dizer que todos esses incisos, quando são falsificados esses documentos, na verdade se trata do crime de falsificação de documento público, do artigo 297 do Código Penal. E isso já caiu demais. Ele coloca aqui, olha, falsificação de um talão, recibo, guia, blá, 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 configura falsificação de documento público. Errado, não vai configurar a falsificação de documento público. Por quê? Porque há um crime específico dizendo que a falsificação desses documentos aqui é falsificação de papéis públicos. Galera, então você me pergunta, professor, eu preciso decorar todas essas hipóteses? Eu sugiro que sim, meus amigos, para que você não seja pego de calças curtas pelo examinador. O examinador é maldoso, ele gosta de fazer isso, tem questões desse jeito e a gente não pode vacilar. Coloca aí na tela. Quero mostrar para vocês aqui então o seguinte, olha só, nesse inciso primeiro, ele não vai querer te confundir com o crime de falsificação de documento público, não. Ele vai querer te confundir com outro crime, o do artigo 296. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Ele vai dizer que esse daqui é o artigo 296 do Código Penal. Deixa eu botar um risco, não é, tá bom? O artigo 286 fala o quê? Falsificação de selo ou sinal público. Professor, por que ele vai querer me confundir com o artigo 296? Porque, olha só, a primeira palavrinha que está aqui no inciso primeiro, selo. Então, a falsificação de selo destinado a controle tributário, e é isso que eu quero deixar aqui, olha, essa palavrinha é chave, tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo, vai configurar o artigo 293.1, falsificação de papéis públicos. A prova vai dizer para você o seguinte, a falsificação de selo destinado a controle tributário configura o crime do artigo 296, falsificação de selo ou sinal público. Errado. Então, galera, muita atenção. Se a prova de vocês falar falsificação de selo destinado a controle tributário, não vai cair no erro de dizer que é falsificação de selo, artigo 296. Não, é artigo 293, inciso 1º. Beleza? Atenção nisso daí. Com relação aos demais, aí sim, a prova vai dizer para vocês que configura, por exemplo, a falsificação de papel de crédito público que não seja moeda de curso legal, vai configurar o artigo 297, falsificação de documento público. Não, galera, então é isso que eu estou falando. Muito cuidado com a astúcia do examinador. Mas vamos voltar então aqui. Inciso 2º, papel de crédito público
que não seja moeda de curso legal. Então é falsificação de títulos. Títulos da dívida pública. Beleza? Falsificação de títulos da dívida pública, crédito público que não seja moeda de curso legal, configura falsificação de papéis públicos. Vale postal, a falsificação de vale postal não existe. Como assim não existe, professor? Calma, galera, existe. Houve a continuidade típico-normativa, mas foi revogado tacitamente e agora está previsto lá no artigo 36 da Lei 6.538 de 76. Então, a menos que essa lei aqui caia na sua prova, não é um inciso que você precisa ter muita preocupação. Beleza? Inciso 4, cautela de penhor, caderneta de depósito de Caixa Econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Atenção! Tá? Então, essa hipótese também, cautela de penhor, são títulos é um título de crédito. Tá bom? Então, muita atenção, se for essa hipótese, artigo 293. Inciso 5º, talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção, porque o poder público seja responsável. Imagina que você falsifica um recibo dizendo que você pagou um tributo à Receita Federal. E aí você vai na Receita Federal e fala, olha aqui, ó, eu já paguei o tributo, olha aqui o recibo, tá tudo certo, pode tirar essa dívida ativa aí de mim. Tá vendo? Você falsificou algo que comprove um pagamento que você não fez. É a proteção aqui desse inciso 5º, beleza? Então, talão, recibo, guia, alvará, qualquer documento relativo à arrecadação de rendas públicas. E, por fim, o 6º, bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Então, galera, se for empresa de transporte e falsificar o bilhete dessa empresa de transporte administrada pela União, Estado ou município, configura também falsificação de papéis públicos. Professor, houve a falsificação de um bilhete, de um ticket, para entrar num ônibus particular. Não incide nesse crime aqui, beleza? Aqui somente transportes administrados pela União, Estados e município. Atenção, se por acaso for uma empresa de transporte administrada pela União, competência Justiça Federal. Se for Estado ou município, competência Justiça Estadual. Então esse crime aqui vai levar em consideração qual ente federativo é atingido. Se o ente federativo for a União ou suas empresas públicas, autarquias, fundações públicas, aí sim a gente vai ser investigado esse crime pela Polícia Federal e ele deverá ser apurado na Justiça Federal. Se for empresas ou os papéis públicos referentes a estados, municípios e suas empresas públicas, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, enfim, aí a gente vai ter a competência da Justiça Estadual. Beleza? Olha só a pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então, galera, muita atenção aí nesse artigo 293, crimezinho que pode ter essa astúcia do examinador, como eu falei para vocês, e a gente não vai querer incidir nesse errinho besta de jeito nenhum. Muito bem, olha só aí os parágrafos 1º do artigo 293. Incorre na mesma pena quem usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo. Vocês estão percebendo aqui um padrão nos crimes contra a fé pública. O legislador ele sempre vai trazer para a gente a falsificação e o uso da falsificação. Sempre serão crimes distintos. Tem aquele que falsifica, tem aquele que usa. Entretanto, se o mesmo sujeito que falsifica vem a usar o documento que ele falsificou, ele responde somente pela falsificação. E isso vai incidir aqui no inciso 1º também do parágrafo 1º. Beleza? Inciso 2º. Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário. Novamente, a gente está aqui falando do tributário, pessoal. Há alguns documentos que tem que ter selo tributário. Se por acaso ele é falsificado, incide também nessa mesma pena aqui do artigo 293. Inciso 3º. Importa, exporta, adquire, venda, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece. Pessoal, tudo quanto é verbo que você imaginar. Porta ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. Então aqui a gente já está falando do produto ou mercadoria. Olha só, em que tenha sido aplicado selo
que se destine a controle tributário falsificado, sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Pessoal, tem alguns produtos ou mercadorias que devem conter um selo tributário, dizendo, olha, foi pago aqui o tributo. O que é a lei que está tentando proteger? Esses produtos, se por acaso eles estiverem sem o selo tributário, já incide nesse crime. Ou se tiver com um selo tributário falsificado, incide também nesse crime. É um crime próprio? Sim, somente por comerciantes, pessoal que exerce atividade empresarial, comerciante ou industrial. Beleza? Então trata-se aqui de um crime próprio. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês? Que novamente a gente está falando aqui de selo tributário. Olha aqui, por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês, olha só, com selo para controle tributário ou sem selo oficial, em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Lembre-se bem, selo tributário, selo cuja obrigação é tributária, a gente vai estar diante aqui da falsificação de papéis públicos, artigo 293, e não lá do artigo 296, falsificação de selo ou sinal público. Beleza, galera? Tô repetindo isso daí porque é nisso que o examinador ele vai bater, é nisso que ele vai querer cobrar de você, vai botar esse peguinha maldoso aí na sua prova, beleza? Olha só, o parágrafo 5º. Equipara-se a atividade comercial para os fins do inciso 3º do parágrafo 1º qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residência, que é uma norma penal explicativa. Então ele está dizendo que não precisa ser somente explicativa, não precisa ser somente aquela atividade comercial formal. Mesmo atividades comerciais irregulares, clandestinas, exercidas nas praças, nas casas das pessoas, a gente pode haver a prática aqui do crime do parágrafo 1º. Beleza, galera? Seguinte, meus amigos, muita atenção, então, a esses crimes aqui são extremamente importantes, artigo 293, para que você não seja pego de calças curtas. Olha só, o parágrafo 2º diz o seguinte, só voltando aqui, galera, só um minutinho, volta aqui, é parágrafo 5º aqui, beleza? E aqui é o parágrafo 1º, aqui a gente já trouxe o parágrafo 5º para ficar mais simples, porque se trata da mesma matéria. Mas a gente trouxe o parágrafo 5º e agora vamos ver os parágrafos 2º, 3º e 4º. Olha só, parágrafo 2º, suprimir em qualquer desses papéis, aqueles papéis lá do caput do artigo 293, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. É um crime de médio potencial ofensivo. É cabível haver a suspensão condicional do processo. Atenção, aqui o que está havendo? A supressão de um carimbo indicando, ou de alguma marca indicando que não pode haver a sua utilização. Beleza? Então é o verbo suprimir, é retirado em qualquer desses papéis esses sinais. Parágrafo 3º. Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. A gente já falou sobre isso. Tem o crime da falsificação e tem o crime do uso. Isso daí vai ser uma constante dos crimes contra a fé pública. Tranquilo. E o parágrafo 4º. Quem usa ou restitui a circulação, embora recebido de boa fé, opa, a gente já viu isso aqui também, né, galera, lá na moeda falsa, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referente artigo ou seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Então recebe um papel público falsificado de boa fé, achando que realmente se trata de um papel público verdadeiro, mas posteriormente, ao constatar a sua falsidade, vai e recoloca, faz ele circular novamente aquele papel. A gente viu isso lá na moeda falsa, se aplica aqui também no crime do artigo 293. Beleza, galera? Com isso a gente encerra o 293 e já vamos para o artigo 294, petrechos de falsificação. Pode colocar aí, ó. Artigo 294, a gente falou aqui da falsificação de papéis públicos. Agora é o petrecho de falsificação desses papéis públicos. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior, que é o artigo 293, que a gente acabou de ver. Qual que é a pena? Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Novamente, galera, o que a gente está falando aqui? É um crime
obstáculo. Está sendo punido os atos preparatórios de um crime, tá bom? Esse crime também é formal, não transeunte, assim como o artigo 293 também, tá bom, pessoal? Exige a perícia aí para que seja testada a sua materialidade. Então, petrechos para falsificação. Como a gente falou também lá nos petrechos de moeda falsa, nos petrechos para falsificação, se por acaso o agente comete os dois crimes, ou seja, ele tem os petrechos para falsificação, mas ele também vai falsificar, a gente já falou, temos duas teorias. Uma que entende que o crime fim absorverá o crime meio e outra que entende que são crimes autônomos, ou seja, nesse caso aqui o sujeito responderia pelo artigo 294 e pelo artigo 293, pela falsificação de papéis públicos. Prevalece o entendimento de que ele responderá somente pelo crime fim, a falsificação de papéis públicos, e os petrechos para falsificação restará absorvido por aquele crime, beleza? E aqui se aplica também no 293 e no 294 aquela falsificação grosseira que a gente já falou. Se for falsificação grosseira, não tem capacidade de gerar qualquer tipo de lesão ao bem jurídico da fé pública, será crime impossível. Mas se puder pegar alguém desprevenido, aí poderá configurar o crime de estelionato. Tá vendo, galera? Então, o que a gente aprende em um crime contra a fé pública vai se replicando aos demais. Foi isso que eu falei para vocês lá na primeira aula. E olha só o artigo 295. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, então tem que ter a prevalência do cargo, ele usa o seu cargo para cometer o crime, aumenta-se a pena da sexta parte. O que é importante falar aqui? O artigo 295 ele vai se aplicar tanto ao artigo 293 quanto ao artigo 294, beleza? Os dois artigos aí que estão nesse crime, nesse capítulo. Então, galera, com isso a gente finaliza mais um capítulo aqui dos crimes contra a fé pública e na próxima aula a gente continua aí, muita coisa importante aí pela frente. Até logo mais.